Olá, crianças! Bem-vindos à Escola Dominical! Para começar, vamos louvar a Deus! Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. 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 O versículo de hoje é Gênesis 6:22. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Gênesis 6:22. Vamos dizer outra vez? Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Gênesis 6:22. Chegou a hora de ouvir a história! Olá, crianças! Como vocês estão? Estão gostando das nossas lições da Escola Dominical? Eu estou muito feliz porque você está conosco hoje assistindo. Vocês lembram a lição que nós aprendemos no domingo passado? Nós vimos a história de um homem muito especial, um amigo de Deus. O nome dele era Enoque, isso mesmo. Enoque andava com Deus e ele era amigo de Deus. Era um bom amigo de Deus, ele amava obedecer a Deus. A Bíblia fala que Enoque teve um filho chamado Metusalém. Depois, Metusalém teve um filho chamado Lameque. Mas não é aquele Lameque da descendência de Caim, não, viu? É outro Lameque. E esse Lameque teve um filho cujo nome era Noé. Você já ouviu a história de Noé? Não conte agora, hein? Nós vamos ouvir novamente essa história. Eu não sei se você conhece toda a história de Noé, mas hoje nós vamos aprender sobre esse homem. Noé, ele era também um amigo de Deus. Ele andava com Deus. A Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro. Ele obedecia a Deus. Ele fazia aquilo que Deus se agradava. Mas, infelizmente, naquela época, Noé era a única pessoa que amava a Deus. As outras pessoas que viviam na época de Noé, eles já tinham abandonado ao Senhor. Assim como fez Caim, muitas outras pessoas desobedeceram a Deus e passaram a odiar a Deus. Eles não queriam mais ter que fazer a vontade de Deus. Eles queriam fazer a vontade do coração deles. E vocês sabem que depois que Adão e Eva pecaram, todas as pessoas nasceram também pecadoras. E todas as pessoas precisam do perdão de Deus, precisam ser amigos de Deus para poderem fazer o que é certo. Quando as pessoas
odeiam a Deus e rejeitam a Deus, elas começam a fazer um monte de coisas erradas. E isso estava acontecendo na época de Noé. Os homens eram violentos, eles mentiam, as crianças desobedeciam o pai e a mãe, não respeitavam o vovô e a vovó, não faziam nada certo. Eles mentiam, eles roubavam, eles machucavam e batiam uns nos outros. Era um povo que não queria saber de Deus. As pessoas estavam longe e nem se importavam. Mas Noé não era assim. Noé era diferente daquele povo. Noé era amigo de Deus. E não só isso. Noé, a esposa dele e os 3 filhos dele. Você sabe como eram os nomes dos filhos de Noé? Ele tinha 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos de Noé também obedeciam e amavam a Deus. E eles eram casados também. E as esposas deles também obedeciam a Deus. Toda a família de Noé estava junta em obediência ao Senhor. Então, Deus, que tudo vê, nada acontece escondido de Deus. Deus vê todas as coisas. Deus viu como estavam as pessoas daquela época. As pessoas muito más, fazendo coisas muito erradas. E Deus disse: eu me arrependo de ter feito as pessoas. Eu me arrependo de ter feito o homem. Então, vou destruir toda a humanidade. E isso realmente iria acontecer. Mas Noé era um homem especial. Então, Deus chamou Noé e falou com ele. E disse assim: Noé, eu quero que você faça uma coisa muito importante. Eu quero que você construa uma arca. E nessa arca eu vou colocar todos os animais e a sua família, pois eu vou destruir toda a humanidade. Vocês já foram desafiados a obedecerem uma ordem difícil? Pois é, vocês imaginam como foi difícil para Noé obedecer a essa ordem de Deus, fazer uma arca? Você sabe quantos metros tinha essa arca? 150 metros, é muito grande. Ela tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Ela era muito grande e tinha que ser mesmo, né? Porque todos os animais iam entrar lá, 2 de cada animal, um macho e uma fêmea. E a família de Noé também. E muita comida para alimentar todos eles. Todos os animais precisavam comer e Noé precisava colocar muita comida lá dentro. Então tinha que ser uma arca muito grande mesmo. E Deus pensou em tudo. Era uma tarefa difícil para Noé e para sua família. Mas vocês acham que ele achou assim: ah, não, é muito difícil obedecer a Deus. Eu acho que eu vou ficar aqui descansando mais um pouquinho. Vou deitar na minha redinha e vou descansar, porque é muito trabalhoso obedecer a Deus. Não, Noé sabia que para ser amigo de Deus, ele precisava obedecer a Deus, precisava fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, ele arregaçou as mangas assim e começou a trabalhar. Isso mesmo, foi muito difícil, mas ele passou algum tempo construindo a arca. Ele e os seus filhos, eles ajudaram também, com certeza, né? A Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar que sim, que toda a família estava junta, unida, trabalhando duro para construir a arca. E assim também você e eu. Muitas vezes, Deus nos chama para fazer tarefas difíceis, sabe, amiguinhos? Às vezes, os nossos amigos da escola, ou da rua, ou até mesmo da igreja, não querem obedecer a Deus e escolhem o caminho mais fácil. Ah, não, eu não vou para a igreja. Ah, não, eu vou ficar em casa assistindo desenho. Ah, não, tô com preguiça. Ah, não quero obedecer a mamãe na primeira vez, não, porque eu quero continuar brincando. Então, quando ela manda eu fazer uma coisa, eu prefiro deixar para depois. Eu prefiro que ela conte assim até 10
para eu ir na 10ª vez. Não é assim que as pessoas fazem? Escolhem o caminho da desobediência. Mas isso não agrada a Deus. E nós precisamos saber disso, que Deus se agrada do coração obediente. E Noé era esse homem que obedeceu e mesmo suando muito e trabalhando muito, construiu a arca. Depois que Noé construiu a arca, aconteceu algo muito especial. Quando a arca estava pronta, Deus levou os animais para a arca. Noé não precisou se preocupar com isso. Deus chamou o elefante e a elefanta, o leão e a leoa, o coelhinho e a coelhinha, e todos os animais vieram em fileira, vieram de 2 em 2 e entraram na arca. Depois que estava todo mundo dentro da arca, Deus, fechou a porta da arca. E depois de 7 dias, começou a chover. Crianças, quando a chuva começou, o céu escureceu e a chuva começou a cair forte. Ai, muito forte! Vocês têm medo de trovão? Porque às vezes eu tenho um pouquinho. Mas Noé e a família dele estavam seguros e protegidos. Estavam todos protegidos lá dentro da arca. Deus fez tudo muito bem planejado para proteger a família de Noé e os animais lá dentro da arca. Mas, infelizmente, todas as pessoas e todos os animais e todas as plantas, todos morreram com o dilúvio. E as águas começaram a cair do céu, e não só do céu, mas Deus abriu abismos e as águas fluíam também debaixo do abismo. E as águas subiram e subiram e subiram, e a chuva caiu muito forte e cobriu os montes mais altos do mundo. A Bíblia diz que a chuva caiu por 40 dias e 40 noites. Mas depois desses 40 dias e 40 noites muito difíceis e muita chuva, Deus fez com que a chuva simplesmente parasse. Deus fez soprar um vento muito forte e as águas começaram a cessar. A Bíblia diz que as águas ainda duraram 150 dias. É muito tempo, não é, gente? Tinha muita água mesmo. Mas depois de 150 dias, as águas foram baixando. E aí, Noé teve uma ideia. Ele soltou um corvo. Abriu a janelinha da arca e soltou um corvo. E o corvo voou, mas não achou nenhum lugar ainda e voltou para dentro da arca. Passou-se alguns dias, Noé então teve a ideia. Vou soltar uma pomba. Ele pegou a pombinha e soltou a pombinha. Mas a pombinha fez igual ao corvo. Voou e voltou para dentro da arca. Passaram-se 7 dias, Noé soltou de novo a pombinha. A pombinha então voou e trouxe um galhinho de árvore, um galhinho de planta no bico. Isso era um bom sinal que já tinha plantinha nascendo, a terra já estava secando. E depois de mais 7 dias, Noé então pegou a pombinha de novo, soltou ela lá no ar e ela voou e achou alguma árvore para se aninhar e não voltou mais para a arca. Então Noé entendeu que a terra já estava seca. E quando Deus disse, abra a porta da arca, então Noé abriu a porta da arca e saiu ele e toda a sua família e todos os animais também. E tudo começou outra vez. E Noé pegou um animalzinho e fez um sacrifício de louvor a Deus.
em gratidão por tudo que o Senhor fez por eles. Deus poupou, Deus guardou a vida de Noé e da sua esposa e dos seus filhos e das esposas dos seus filhos e de todos os animais também. Depois que Noé saiu da arca e fez o sacrifício de louvor ao Senhor, Deus fez uma aliança com Noé. E Deus disse assim: Noé, eu nunca mais vou destruir o mundo com água. Eu nunca mais vou fazer outro dilúvio. E eu vou colocar no céu o meu arco. E todas as vezes que vocês olharem para o céu e virem o meu arco, vocês vão se lembrar da minha aliança, da aliança que eu fiz com vocês, que eu nunca mais vou destruir o mundo com chuva. E eu quero que vocês tenham muitos filhinhos e encham a terra de pessoas que amem e adorem ao Senhor. E assim, Deus fez uma aliança com Noé. E tudo começou outra vez. Eles tiveram filhos e filhos e filhos. E o mundo foi se enchendo de pessoas outra vez. E os animaizinhos também tiveram muitos filhotinhos. E começou a encher a terra de muitos bichinhos outra vez. As plantas cresceram, as flores cresceram e o mundo voltou a florir. O mundo voltou a ser um mundo, né? Não ficou só água, água, água para sempre, né? Deus destruiu tudo, mas refez todas as coisas. E vocês sabiam que Deus faz novas todas as coisas quando nós confiamos em Cristo Jesus? O nosso coração cheio de pecado, ele morre para o mundo, ele morre para o pecado, mas ele passa a viver de novo para Deus. Você também precisa de um novo coração, sabia disso? Você também precisa ser amigo de Deus como Noé foi. Você precisa orar e pedir a Jesus que entre em seu coração, que limpe o seu coração e dê a você um coraçãozinho novinho, um coração que ame e obedeça a Deus. Vamos fazer isso agora? Feche os seus olhinhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela vida de Noé. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado e por tudo que o Senhor faz por nós. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor entre em meu coração e limpe todo o meu coração dos meus pecados. Me ajude a obedecer ao Senhor como Noé obedeceu. Me ajude a te amar e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, crianças, vamos decorar o catecismo. Pergunta 5. Por que você deve glorificar a Deus? Devo glorificar a Deus porque Ele me criou e cuida de mim. Por que você deve glorificar a Deus? Devo glorificar a Deus porque Ele me criou e cuida de mim. Obrigada por assistirem! E não esqueçam de decorar o versículo e o catecismo, hein? Ah, e olha só quanta atividade bonita! Olha só, olha aquela ali! Nossa, que legal! Vocês estão de parabéns, hein? Que lindo! Continuem assim, amiguinhos! E até a semana que vem!